Meus amados, que a Santa Paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje, dia grandioso, dia de vitória, dia que o nosso Deus preparou para cada um de nós, para que possamos recomeçar, para que possamos hoje refletir e que sermos pessoa bem melhor do que nós fizemos ontem. Amados, em todos os sentidos, precisamos hoje de ser pessoas melhores, em todos os sentidos. Precisamos de ser pessoas mais confiantes em Deus, pessoas mais humildes, pessoas que transmitem confiança para com outros. Queridos, quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, Josemar Oliveira. Queridos, nós somos família de Deus. Somos família de Cristo Jesus. Precisamos de estarmos juntos numa mesma fé, no mesmo propósito, em oração. Irmãos, certa época, na época de Noé, também existia bastante pessoas na terra. Uma certa vez o anjo falou para Noé para construir um abrigo, uma arca, que viria um dilúvio. Só que naquela época era difícil chover. Noé, porém, seguiu os conselhos do anjo e publicou para que as pessoas ajudassem ele a construir uma arca, porque viria um grande dilúvio. Porém, sim, as pessoas até trabalharam na arca, mas não creram. Os corações ainda estavam na terra. O coração ainda estava nas coisas carnal e não creram na vinda do anjo e na palavra de Noé. Porém, sim, a arca foi construída. As pessoas não quiseram entrar na arca por rebeldia. Noé entrou com a sua família e com os animais. Quando o dilúvio chegou, o anjo já tinha betumado a arca. E aí, meu amado, aquele povo que conhecia Noé, que ouviu falar da arca, que ouviu falar o propósito da arca, gritavam para Noé abrir a arca, só que não tinha mais condições de abrir a arca. O que me faz entender, queridos, a arca hoje é a palavra do Senhor. Amém, queridos? É a arca da aliança. É a palavra do Deus vivo. Esta é a nossa arca. Muitas das vezes a arca está sendo publicada, está sendo falada, mas as pessoas não estão dando crédito. Todos os dias nós ouvimos falar, Cristo volta já. Mas nós estamos seguindo como no tempo de Noé. No tempo de Noé se casava, se dava em casamento, se comprava, se vendia, comia e bebia. Era para que o povo importasse. Então hoje não é diferente, amados. Eu não quero me apegar muito com as minhas palavras, mas que o Espírito Santo de Deus fale melhor com cada um de nós. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Que Deus abençoe grandiosamente todos os aniversariantes da semana e do mês. Graças a Deus. Amém, amados? Graças a Deus por mais um dia de vida. Mais um dia na presença do Senhor. Deus muito nos abençoe e nos guarde. Amados, que Deus hoje venha fazer uma obra de restauração na vida de todos aqueles que esperam e que crê na volta de Cristo Jesus. Nós estamos, amado, hoje em uma leitura maravilhosíssima, uma leitura abençoada. Hoje nós estamos na leitura em Hebreus, no capítulo
9. Do versículo 1 até o versículo 4. Creio eu que o tempo não vai dar para ler tudo, eu vou ler só o versículo 4 de Hebreu, no capítulo 9. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar essa passagem na tua Bíblia Sagrada, se encontra aproximadamente, queridos, na altura do número 1427. Amém? Que Deus fale conosco grandiosamente. Também estamos na leitura hoje no livro de Êxodo, no capítulo 4. O versículo é o primeiro, o 10, o 11, o 12 e o 13. Amém, querido? Eu vou fazer o contrário. Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos precisar de ser rápido, porque o tempo passa voando. Porém, eu sei que o nosso Deus é infinito e cuida de nós eternamente. Se você tiver dificuldade de encontrar Êxodo na sua Bíblia Sagrada, que você não vai ter dificuldade, que o livro de Êxodo é bem no início da Bíblia, está aproximadamente na altura da página 91. Está escrito em Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, assim, ó. Respondeu Moisés, mas eis que não creram. Quando Moisés falava com o povo, queridos, mesmo Moisés sendo líder, o povo não cria muito em Moisés. É igual hoje, né, queridos, que muitos não creem. Respondeu Moisés, mas eis que não creram, nem acudiram à minha voz, pois dirão ao Senhor, não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés, um bordão. Moisés, queridos, carregava um apoio, uma vara, que ele chamava de bordão. Então lhe disse, o Senhor que falou com Moisés, então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra. O bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Moisés ficou com medo da serpente e fugiu. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou bordão. A serpente, quando Moisés pegou pela cauda, se tornou aquela vara novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor, meta agora a mão no peito. E Moisés, ele lhe fez e tirou-a. Eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele o meteu no peito novamente. E, quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante do seu corpo. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvir a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Amém, queridos?
Glória a Deus. Deus pegou Moisés, levou até um lugar para que ele falasse. Mas o povo não cria muito no que ouvia falar. O povo ainda, querido, só cria no que enxergava. Porém, Deus foi lá e falou: pega essa vara, Moisés, que tu tem na mão, lança na terra. Moisés lançou, a vara virou uma serpente, até Moisés ficou com medo. Fugiu da vara da serpente. Deus falou: pegue pela cauda. Moisés pegou, a serpente virou vara. Amém? Deus falou com Moisés: coloca a mão no peito, Moisés. Moisés colocou. A mão de Moisés ficou leprosa. Deus falou: tire a mão, coloca novamente. Colocou, a mão ficou limpa. E o povo observando. Deus falou: Moisés, essa água desse rio aí, ó, pega um pouco, joga na terra seca. A água transformou em sangue. Amém, querido? Esse é o Deus que nós fazemos menção. Deus faz com que todos os dias nós teremos exemplo, nós vivemos exemplo para que nós crê, para que nós tenhamos arrependimento dos pecados, para que nós conseguimos a salvação. Mesmo assim, às vezes nós não cremos. Mais para frente aqui em Hebreus capítulo 9, no verso 4, está falando: o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e a tábua da aliança. Amém, querido? Aqui está falando, amado, da arca. Amém, queridos? A arca do compromisso, a arca da aliança. A tua arca hoje e a minha arca é a fé. A nossa arca hoje é a fé. Vê que foi guardado naquela arca 3 objetos. Uma vara de Arão, que uma época essa vara floresceu, mesmo sendo vara, de uma noite para um dia ela floresceu e deu frutos. As tábuas dos mandamentos e um vaso com maná. Queridos, o que eu quero te falar, hoje você tem uma grande arca que se chama fé. Guarda no teu coração, guarda, encha de coisas de Deus esta tua arca, como está escrito que na arca da aliança tem 3 objetos: a vara de Arão, a vasilha do maná e as tábuas dos 10 mandamentos. Amém, queridos? Hoje nós temos um coração e nós temos a fé para que nós possamos guardar a palavra do Senhor e seguir até o fim, para que nós tenhamos a coroa da vida. Amém, amado? Que Deus fale melhor com cada um de nós. O tempo já se foi, querido. O relógio não para, mas eu sei o que é gratificante ouvir a palavra do Senhor para os que crerem. Tudo isso eu falo, é gratificante para os que crerem e os que desejam um dia ter um encontro real com Deus. Vamos agradecer a Deus que Ele fale contigo e comigo de uma maneira extraordinária neste dia de hoje. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus muito nos abençoa. Que a paz de Deus esteja conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Amém, amados? Não deixa de conferir com seus olhos Hebreus capítulo 9. Não deixa. Vai te ajudar bastante. Graças a Deus.